Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de lermos Mateus 27, do versículo 1 ao 31, Marcos 15, do versículo 1 ao 20, Lucas 23, do versículo 1 ao 25, João 18, do versículo 28 ao 40 e João 19, do versículo 1 ao 16. E no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, por isso que eu te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Mateus 27, do versículo 1 ao 31. Jesus perante o Sinédrio. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Judas comete suicídio. Quando Judas, que o tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ele disse: pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali. Em seguida, foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então, decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelos filhos de Israel, e as deram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus perante Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: não ouve de quantas coisas acusam você? Jesus, porém, nada lhe respondeu, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Naquela ocasião, eles tinham um prisioneiro muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Pilatos perguntou à multidão ali reunida: qual destes vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque ele sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele lhe enviou esta mensagem: não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. No entanto, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Eles, porém, gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, que um novo tumulto se iniciava, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Soldados romanos zombam de Jesus.
Assim, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Eles lhes tiraram as vestes e o vestiram com um manto escarlate. Depois, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça dele. Na sua mão direita puseram uma vara. Ajoelharam-se diante dele e começaram a zombar. Saudações, rei dos judeus! Cuspiram nele e batiam-lhe na cabeça com a vara. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, levaram-no para ser crucificado. Marcos 15, do 1 ao 20. Jesus diante de Pilatos. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o! Gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele, e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Lucas 23, do versículo 1 ao 25. Jesus perante Pilatos. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e diz de si mesmo que é o Cristo, um rei. Pilatos então perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro motivo para acusar este homem. Eles, porém, insistiam: Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando soube que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele nada lhe respondeu. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no
e zombaram dele. Vestiram-no com um manto esplêndido e mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o interroguei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Tampouco Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. No entanto, eles gritaram a uma só voz: Acaba com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se novamente a eles. No entanto, eles continuaram gritando: Crucifica-o! Crucifica-o! Pela terceira vez, ele lhes falou: Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada para condená-lo à morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediram insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então, Pilatos decidiu atender ao pedido deles. Soltou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele a quem haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. João capítulo 18, do versículo 28 ao 40. Jesus diante de Pilatos. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhes Jesus: Essa pergunta é tua? Ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Quem é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. João 19, do versículo 1 ao 16. Então, Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça dele. Também o vestiram com um manto púrpura. Chegando-se a ele, diziam: Saudações, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês, para que saibam que não encontro nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e o manto púrpura, Pilatos lhes disse: Eis o homem.
Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos, porém, lhes respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro nele motivo de acusação. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Jesus, porém, nada lhe respondeu. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertar ou crucificar você? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei se opõe a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, em um lugar conhecido como Pavimento de Pedra, que em hebraico é Gábata. Era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Eles, porém, gritaram: Acaba com ele, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Então Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Assim, os soldados encarregaram-se de Jesus. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura aí pesada, né? Porque por mais que a gente já viu em séries, né? filmes e tudo, essa cena, parece que quando a gente lê, você fala assim, não é possível, né? Mas, ao mesmo tempo que não era possível, era algo que era necessário, né? Já vinha sido escrito desde o Antigo Testamento. Então, não era algo que podia acontecer alguma coisa para não chegar, né? Não culminar a crucificação de Jesus. Era preciso, né? Mas quando você vai lendo sobre os detalhes, né, de como foi, daí você fala, poxa vida, né, não acredito que foi dessa forma, né? Principalmente, né, porque eram os próprios israelitas ali, os judeus, querendo a crucificação, e o romano ali, o rei, falando, olha, eu não tô vendo, não tem justificativa, para que vocês querem? E quem tinha as escrituras na mão, quem sabia de tudo, era quem mais desejava ali, né, a crucificação de Jesus. Era lastimável. Exato. Nos 4 evangelhos, então, a gente leu sobre, né, Jesus diante de Pilatos, aí esse questionamento, né, ali, esse interrogatório de Pilatos. Em Lucas fala que também de Pilatos foi para Herodes, daí volta para Pilatos, mas a gente vê sendo ali questionado e depois Jesus realmente sendo condenado à crucificação. Uma coisa interessante que somente no Evangelho de Mateus que vai falar, né, sobre o suicídio de Judas, né? Então foi ali por onde a gente começou a leitura, que fala que Judas, quando sabe ali de tudo que está acontecendo, né? Como a gente até falou já em alguns episódios anteriores, Judas queria meio que entregar Jesus, mas não sabendo, não tendo noção do que iria acontecer. E quando ele começa ali, né, ter a noção do que ele tinha feito, né, que ele fala, meu Deus, o que que eu fiz, né? Que erro foi esse, né? Então essa parte está ali só no Evangelho de Mateus. E esse relato, né, no Evangelho de Mateus nos confirma a expectativa que Judas tinha, né? Porque lembra, a gente já até comentou em episódios anteriores de que Judas esperava que Jesus fosse o rei, que Jesus fosse o libertador ali deles, da mão dos romanos, né? Então ele tinha essa esperança. Então ali quando ele iria entregar, seria meio assim um chacoalhão para Jesus, para ver se Jesus iria acordar e falar assim, olha, agora sim eu vou colocar meu reinado. E não era na intenção assim de matar Jesus, de falar assim, olha, já que você não tá fazendo do jeito que eu quero,
você vai morrer. Não era com essa intenção, era mais com uma intenção ali, parece que de sacudir Jesus e falar assim, olha, começa logo o seu reinado que as coisas não estão saindo bem. E quando ele vê que realmente, né, os sacerdotes e todos queriam matar, né, crucificar Jesus, ao invés de colocar o reinado de Jesus, ali ele se lamenta, né, ele vê o que ele foi cúmplice ali, né, do que ele ajudou a fazer com Jesus. E é interessante da gente deixar bem claro, né, que a gente aqui não está defendendo Judas, É. né? Judas traiu Jesus, né? Jesus mesmo deixa claro sobre a traição, né? Aí vem o traidor e tal. Então, Judas traiu. Mas é legal da gente também, às vezes, não colocar mais peso nas costas de Judas, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho muito interessante é quando Jesus também fala para os sacerdotes, né? Que eles vão ali, né, no cemitério falando, ah, se fosse nós não tínhamos crucificado os antigos profetas. Então muitas vezes a gente carrega mais culpa a Judas, né, do que Judas já tem. Então isso também eu acho que é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, né? Reconhecer o que Judas fez, né? Ver ali a traição é uma coisa, mas também falar assim, Judas foi o culpado de tudo isso, Judas fez isso. Se Se não nossa, fosse Judas, Jesus estaria vivo, às vezes assim, então né? assim, a gente tem que saber até onde a gente deve, né, colocar a culpa, né, sobre as costas de Judas, não ser também como um sacerdote ali que fala, ah, se fosse no meu tempo, nossa, eu não tinha deixado isso acontecer, ou nossa, né, Judas ali, cara, que safado. Então assim, até é legal, como a senhora falou, da gente analisar certinho, né? O que Judas esperava, o que Judas ali, porque a gente vê realmente Judas depois passando por esse remorso, né? Indo aí se suicidar, né? E devolvendo toda aquela moeda. Então, tipo assim, ele não pegou aquela moeda, foi para outro, sei lá, país e comprou, porque era igual aqui fala, né? Eram 30 moedas de prata e aquilo era muito dinheiro, gente. Eles compraram, né? Aqui fala que eles compraram Um um, terreno, né? um terreno ali que depois usou para ser cemitério de estrangeiros, né? Exatamente. Então, assim, não era pouca coisa, não, era... E Judas, tipo assim, cara, eu fiz merda, tipo assim, né, se arrepende ali, joga aquilo ali, né, e mostra esse momento, assim, que Judas também cai em si, mas a traição já tinha sido feita, né? Já tinha sido tarde demais esse arrependimento, né? Ele Exato. esperava a rebelião ali contra os romanos, que não aconteceu. E aí ele foi lá tentar tirar a acusação que ele fez, ali entregando essas moedas, e que também não adiantava de nada, né? Então, por isso que ele sai dali sem a moeda e vai se suicidar com esse tamanho da amargura que ele estava sentindo, né? E é legal da gente observar, né? Um ato feito, uma fala dita, não se volta atrás, né? Então, assim, mesmo que você se arrependa, né? Mas a amargura, né? E as consequências daquele ato, muitas vezes é irreversível, né? A pessoa ali pode te perdoar, pode fazer alguma coisa, mas existem consequências que são irreversíveis, né? Exatamente. É o sentimento que causa na outra pessoa, né? Às vezes você não vai acusar alguém que vai morrer, alguma coisa do tipo, mas a forma como você fala, né, com o outro não tem como voltar atrás. Por mais que você peça desculpa, tudo, fica aquela marquinha ali no coração da pessoa. E não é porque o outro é rancoroso ou coisa do tipo. É um ferimento de sentimento, né? Então, isso que a gente precisa aprender muito antes de fazer algo, né? Saber se colocar no lugar da outra pessoa e o que isso pode gerar, né, futuramente. E é interessante que todo esse fato, né, consta aqui na leitura de Mateus que já tinha sido dito por Jeremias, né? Então, como até a Saíra falou no começo da explicação, tipo assim, estava se cumprindo coisas que estavam escritas desde lá do Antigo Testamento, né? Então, tem até um trecho aqui onde fala ali que Jeremias no capítulo 19, do versículo 1 ao 13, e do capítulo 32, do versículo 6 ao 9, fala, né? Tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor lhe havia ordenado. Então, tipo assim, cara, quando você olha e fala, que bacana, né? Tipo assim, é uma profecia sendo cumprida há, tipo, de anos, anos, anos antes, né, de acontecer aquilo ali. Exatamente.
E depois a gente vai ali para Jesus perante o Sinédrio com as acusações, né, junto com Pilatos ali, e só em Lucas falando que teve Herodes também ali no meio, né? Mas teve esse julgamento. E o que, que dá para a gente entender nesse julgamento, né, gente? Antes mesmo de ir para o povo, existia Jesus e Barrabás. Estava bem no momento ali da preparação para a Páscoa, e isso lá em João, né, que deixa muito claro, né, que era naquela preparação que eles não entravam no pretório para não ser Contaminado. contaminado, né? E aqui, né, esse ato deles de não quererem entrar no pretório para não se contaminar, para cumprir um ritual de Páscoa, parece uma hipocrisia, porque eles estavam querendo a morte de alguém, mas só não entrar ali para não ser contaminado, para poder cumprir os rituais. E isso é muito hipocrisia, né, gente? E aqui existia, né, esse ritual da Páscoa, e existia também algo que os romanos haviam colocado, que libertaria alguém. Então ali teria aquela chance para que Jesus não fosse crucificado. E quando Pilatos, né, sabe ali quem ele está julgando, e até mesmo a mulher dele ali, né, fala sobre o sonho que ela teve e tudo mais, ele fala assim, gente, eu não posso, né? E quando fala assim, ele está se falando que ele é filho de Deus, aí que ele fica assim, meu Deus, eu não vou mesmo acusar esse homem, vamos colocar aqui o homem mais sujo da prisão, para que eles falem assim, não. Entre o bom e o ruim, eu prefiro o bom, né? Mas o povo vai e escolhe Barrabás. E aqui, ele faz, aqui em Mateus, é o único que relata também que ele lava as mãos, né? Ele faz esse símbolo na frente dos judeus para mostrar assim, olha, eu não tenho culpa desse sangue. Eu tô aqui falando para vocês que ele não tem justificativa nenhuma para morrer, que eu tô tentando tirar ele dessa morte, mostrando uma outra pessoa que merece realmente, e vocês estão pedindo para que ele seja crucificado. Então eu lavo a mão diante de vocês, que essa culpa não é minha e que a culpa é de vocês. E o povo ainda grita, né? Que caia sobre nós a culpa, sobre nós e sobre os nossos filhos. Aqui você fala assim, não é possível. Exato. E é legal da gente observar, né, que a justificativa ali que os sacerdotes, os mestres da lei usavam, né, falavam assim, olha, ele está dizendo que ele é rei, né? Então, assim, naquele momento ali, Pilatos era o governador de Jerusalém ali, né? E o rei dos romanos era César, né? Então, por isso que eles falavam, olha, você tem que crucificar ele porque ele está dizendo que ele é rei dos judeus e nós só temos um rei que é César, né? Nós só podemos adorar e prestar, assim, Adorações e cultos, adorações, vamos dizer exato, assim. a César, né? E é como você falou, era muito contraditório, era muita hipocrisia, porque os judeus em si, eles não queriam nem pagar um imposto que era de César, né? A gente já viu algumas passagens na qual eles questionam isso a Jesus. Será que devemos pagar um imposto a César, já que ele não é nosso rei e nós só temos ali Deus, né, como sendo o nosso rei? Então você vê que foi um período ali que envolveu muita coisa, assim, muita contradição, né, do povo ali, dos líderes religiosos, tudo querendo fazer a crucificação, né? A gente viu também em Marcos e Lucas, Pilatos falando assim, não, eu não vou crucificar. Se vocês querem crucificar por causa de dele falar que ele é filho de Deus, né, por ser ali uma blasfêmia e caber a crucificação, então façam vocês essa crucificação. Eu não quero fazer isso, né? E os sacerdotes ali todos falam, não, não, você que tem que fazer, né? Porque isso a gente não pode, né? Não tá dentro das ordenanças deles. Exatamente. E assim, eles queriam também não carregar muito assim, tipo assim, querem que alguém crucifique, mas não quero também que seja realmente nós, né? E desde o começo mostra que eles queriam que a crucificação de Jesus fosse algo que unisse também as governanças em volta, né? Tinha muito essa parte política também. Então é o que retrata ali em Lucas, que fala sobre Herodes e Pilatos, né? Que antes, né, fala, eles sempre foram inimigos e com a crucificação de Jesus, de um mandar para o outro, respeitando ali
quem iria crucificar, tipo assim, Pilatos falando, eu não quero crucificar ele, joga pro sacerdote. O sacerdote fala, eu também não quero. Tipo assim, querem, né? Querem crucificar, mas não querem ser a pessoa que vai matar, né? E daí manda para Herodes, né? Porque ele era da Galileia. E daí Herodes fala, olha, eu não encontrei nada, volta para Pilatos. Então, tipo, cara, se imagina, tipo, Jesus rodando ali. E esse fato fez com que eles tivessem ali uma amizade que antes não havia, né? E é legal também de ver que durante as leituras, né, nesses evangelhos, mostra muito claro que os romanos, né, o Pilatos ali, eles sabia que Jesus havia sido enviado para a crucificação ali, para que eles cumprissem essa crucificação por inveja. Então, até mesmo, gente, isso que é mais triste ainda de ver, né? Até mesmo um romano que não entende nada das escrituras aqui e nem nada, sabia que Jesus não tinha culpa nenhuma e que era por inveja, né? E os próprios sacerdotes ali cutucando as pessoas, né? Para que pedisse pela crucificação ali de Jesus e a libertação de Barrabás. E aqui não fala, né, como que foi eles convencendo a população, mas já no The Chosen eles colocam um pouco mais para encenação, falando que os sacerdotes pagaram as pessoas para que falassem, né? E isso não está relatado na Bíblia. Então é bacana da gente também trazer isso um pouco mais claro quando a gente assiste séries, assiste filmes, que muitas coisas eles ajustam para que fique entendível, né? E que dê um enredo para a história. Mas aqui na história não fala nada que os sacerdotes pagaram as pessoas ali para gritarem por crucificar Jesus, né? Fala que eles convenceram ali as pessoas. Como? Não se sabe, né? Eles que estavam por trás de todo o movimento ali, É. né, da crucificação. É eles que sempre estavam forçando essa crucificação. Em João, é legal do Evangelho de João, que fala que parece que foi mais específico essa conversa sobre a crucificação, mais com os sacerdotes, não com todo o povo ali, né? Mas assim, o que deixa claro, como a Sérgio falou, que foram, né, os líderes religiosos, os mestres da lei, os sacerdotes, o sumo sacerdote, inclusive, que sempre teve um peso maior ali para que acontecesse realmente a crucificação. E às vezes a gente até coloca, né, voltando lá para Judas, um peso grande para Judas que só entregou Jesus e esquecemos até mesmo dos sumos sacerdotes, né? Que realmente quem pediu a crucificação foi eles, né, gente? Então, isso que a Te- gente não teve, pode tirar, né, teve várias possibilidades ali, né, dele ser alternativas solto. dele ser solto. Até a gente viu, acho que em Lucas ou Marcos ali, que Pilatos falou, ó, vamos só, né, açoitar ele, vamos Castigá-los, né? castigar e soltar ele, vamos, né? Teve duas vezes ali que a gente leu falando que Pilatos falou, não, eu prefiro que solte, só a gente dá um castigo e solta. E o povo, né, os sacerdotes estavam falando, não, 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 tem que crucificar ele, né? E ali para finalizar a leitura, né, ele até termina falando sobre, então, né, depois dessa concordância, né, ali de crucificar, os soldados zombam, né, de Jesus. E essa é uma parte assim dolorosa, né, de você ver nos filmes, principalmente, né, tem um filme que é Paixão de Cristo, que foi um dos filmes mais famosos e que mostra essa zombaria dos soldados e tipo assim, é onde tipo você fala, caraca, né? Como as É, pessoas foram capazes de fazer isso, né? exato. E como assim Jesus sofreu, né, dessa forma, né? Então que fala ali que zombam dele vestindo ele como se fosse um rei, coloca um manto vermelho e, né, Escarlate, né? de atravessado como se um rei usava, né? E colocou, né, uma coroa, porque vocês usavam uma coroa, mas colocou uma coroa de espinhos, né? E uma vara ali na mão dele, como se ele parecesse um rei, né? E zombavam dele, né? Falando, ah, salve o rei dos judeus, né? Cuspiam na cara dele, né? Batiam nele. Exatamente. Então, é essa parte, né, que nos filmes, quando relata, você fala, nossa, né? Pesado demais.
E termina a leitura, né, falando que depois deles fazerem toda essa zombaria, eles voltam, né, colocam as roupas que estavam com Jesus, né, volta ali a roupa própria dele e levam ele para a crucificação, que daí também é todo um caminho, né, que é percorrido ali carregando uma cruz De pesada, né? madeira, né? Pesada. Exato. E acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês, gente. Convido vocês também para assistirem esse filme que o Jason comentou aí, Paixão de Cristo, que traz a nossa mente, né, sobre realmente como aconteceu. Porque às vezes a gente lendo, a gente até que desenha, mas quando mostra, né, em cenas ali, você vê o sofrimento, você vê o que realmente aconteceu. E aí você também coloca, nossa, eu li, realmente está lá na Bíblia. Olha, na Bíblia não tem isso. E é legal da gente confrontar também o que está em filmes e o que está escrito na Bíblia, porque é daqui que sai a verdade, né? Então lá eles ajeitam para virar algo encenado, ter enredo e tudo mais. Mas quando a gente confronta com a Bíblia, isso nos traz mais também clareza sobre o que está nas Escrituras e quando alguém nos contesta ali sobre o que está escrito, a gente consegue debater um pouco melhor, né? Argumentar um pouco melhor. Então já te convido também para estar assistindo, principalmente nesse momento que você está lendo sobre esses episódios da crucificação de Jesus, tá bom? Qualquer coisa estamos à sua disposição. Já te convido também para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios, tá bom? Beijo, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!